Ei, gente, tudo bom? Seja bem-vinda ao Esquenta Você Linda Todos os Dias. É um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te ensinar a montar um look em 5 minutos e fazer as pazes com o seu guarda-roupa e se sentir linda e segura. E o nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre como a gente fazer as pazes com o nosso guarda-roupa, sobre como a gente pode melhorar essa relação, se sentir mais bonita e montar um look em 5 minutos que realmente faça sentido pra gente, tá? Eu tô no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo, é a primeira, então aos pouquinhos a gente vai melhorando isso. Tenho até um roteiro para me ajudar aqui, para eu não deixar de falar nada importante para você hoje. Meu roteiro, gente. Vamos lá, eu quero me apresentar. Eu sou Lari, consultora de imagem e estilo, e é um prazer estar aqui contigo hoje. O nosso episódio de hoje, a gente vai falar sobre as armadilhas de ter um guarda-roupa lotado de coisas, ou um guarda-roupa que realmente não te represente, tá? O que que eu mais desejo para vocês, gente? Qual que é o meu grande desejo da vida? Que vocês tenham um guarda-roupa funcional e que vocês façam as pazes com esse armário. O que que é fazer as pazes com esse armário? É abrir esse armário e falar assim: putz, eu sei o que vestir aqui dentro. Eu amo as peças que estão aqui, as peças me representam, eu me sinto bonita com o que eu visto. Sabe aquela sensação de você passar a mão no cabide, pegar qualquer peça e falar assim: nossa, se eu vestir isso vai dar tudo certo, eu vou me sentir linda? É essa sensação, sabe? De você saber que qualquer coisa ali vai te cair muito bem. Vai te cair muito bem, vai resolver o que você precisa, vai te deixar segura e linda para aquele dia que você vai passear, resolver suas coisas, trabalhar e por aí em diante. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar juntas: o que que é um guarda-roupa funcional? Um guarda-roupa funcional, gente, ele é aquele guarda-roupa que te acompanha na sua vida. Então, assim, quais os eventos que você vai? Qual que é o seu estilo de vida? Como você se movimenta? Esse guarda-roupa precisa te acompanhar em todos os momentos possíveis. Ele precisa estar presente e te vestir para essas ocasiões. E muita gente acha que um guarda-roupa lotado é sinal de muitos looks incríveis e prontos. E não! Eu quero que você entenda que a importância, cada peça ela tem um papel ali na tua vida, ela tem uma importância. E ela precisa estar cumprindo esse papel. Se ela não estiver cumprindo esse papel, não faz sentido ela estar ali, sabe? Ela realmente merece esse cabide? Ela te representa? Ela conta sobre quem você é? Ela conta o seu estilo? Ela vai te ajudar a transitar com segurança em qualquer ambiente que você for? É isso que é importante a gente pensar. E tem uma coisa que vocês falam muito pra mim: "Ah, Lari, eu acho tudo bonito quando eu vou ao shopping ou quando eu vou numa loja que eu gosto. Faz que é isso? Faz sentido? Eu preciso comprar? Porque eu gostei, então quer dizer que faz sentido para minha vida?" Não, gente. Essa é a grande verdade. Quando a gente achar bonito uma coisa, faz muito sentido. Todo mundo vai achar coisas bonitas que sejam bonitas, que sejam belas, que sejam esteticamente atraentes aos nossos olhos. Mas o que acontece? Muitas vezes o que é bonito não tem fit com o na nossa vida e no nosso estilo. Eu vou dar um exemplo. Eu, Lari, acho maravilhoso aqueles vestidos borro, todo bordado, todo trabalhado, lindo, fluido. Já comprei? Já comprei. Coloquei? Coloquei. E o que eu me senti? Fantasiada. Não era eu naquele momento. Então, nem tudo que a gente acha bonito representa quem a gente é. Então, a gente saber um pouco do nosso estilo, dos nossos desejos, do que falta no nosso armário, vai fazer com que a gente não caia nessas ciladas de levar tudo que é bonito para casa. Nem tudo merece um cabide no nosso armário, tá? Essa é a grande verdade. E hoje eu quero que vocês pensem uma coisa comigo. Hoje a gente não vai falar sobre organização, não é o ponto não é como organizar este armário. Até porque, assim, organização é importante? É, mas desde que você tenha as peças que realmente te representem, tá? A organização, ela vai te trazer clareza, no sentido de você ver as quantidades, de você conseguir manusear com muito mais facilidade, eh mas ela não vai resolver o seu problema, então a gente precisa sim dela, mas ela é um passo secundário.
Hoje a gente vai pensar muito mais na qualidade dessas peças, e não qualidade no sentido assim: "Ah, esse tecido é bom, essa costura é boa, essa costura é ruim", não, a gente vai pensar na qualidade no sentido dessa peça ter funcionalidade no teu armário, dela cumprir realmente o papel que ela precisa cumprir. É, dela te representar, dela te trazer segurança, dela te deixar linda, dela te cair perfeitamente. É sobre isso, quando eu falo sobre qualidade dentro dessa de acordo com essa peça que tá no seu armário, é sobre esse ponto, tá. Claro que tem o ponto da qualidade de costura, tecido, mas não é o que a gente vai abordar hoje, tá. E é a gente pensar nessa funcionalidade, é a gente pensar nessa peça que vai te propor looks, é a gente pensar nessa peça que vai te acompanhar em todos os momentos da sua vida, que vai seguir de acordo com o seu estilo de vida, da forma que você se movimenta e por aí em diante, tá? E por que um guarda-roupa cheio não é bom, tá? Porque muita gente fala assim pra mim: "Ai, Lari, mas eu tenho bastante coisa, por que que não é bom, isso é ruim?". Não, gente, é que a grande questão do guarda-roupa cheio é que ele nos traz uma confusão visual. Ah, mas o que que é cheio pra mim? Cheio é o que não cabe no seu espaço físico. Se você não consegue mexer meio milímetro de cabide para ir para o lado e não consegue realmente ver o que tem ali, ele tá mais cheio do que ele deveria. Ele não cabe na sua vida. Ele não tá de acordo com o espaço que você tem. Eu brinco que assim, o corte é mexeu meio milímetro de cabide, tá tudo bem, mas tá no limite. O ideal é que mexa um pouquinho mais, tá? Se mexer um pouquinho mais, melhor ainda. E o guarda-roupa cheio, no final das contas, ele só nos traz uma sensação psicológica de ter é como se fosse uma segurança momentânea, porque quando a gente chega naquela hora para se vestir, para escolher aquele look, você vai ter a sensação de que você não tem nada para vestir. E aí você acaba caindo naquele loop da frustração. Gente, esqueci de falar uma coisa muito importante. Olha, a pessoa com o roteiro esqueceu de uma coisa importante. Se inscreve no evento Você Linda Todos os Dias. É um evento 100% online gratuito. Vai acontecer dia 24/8. O link no Instagram tá na bio e no YouTube tá aqui nos comentários. Já se inscreve, entra no nosso grupo do WhatsApp para você não perder nenhuma notificação, tá? Voltando ao nosso assunto. Que a gente vai pensar? Para o nosso armário ser um armário de sucesso, que eu brinco que é o closet dos sonhos da nossa vida. O que que é o guarda-roupa dos sonhos da nossa vida? É um guarda-roupa que ele está adequado ao nosso estilo de vida e ele traz segurança para qualquer momento que a gente for caminhar, for trabalhar, for se vestir, tá? Primeira coisa, vamos pensar nos objetivos desse armário, vamos pensar nos objetivos dessa relação boa com o armário, tá? A gente precisa pensar em proporção, top e bottom, proporção parte de cima, parte de baixo, peça única? Precisa. Mas isso não é que você tem que fazer uma conta e falar assim: "Ah, eu tenho 10 calças, 5 blusas, 2 macacões". Não, não é isso. Você precisa ter um olhar onde você consiga ter visualmente uma proporção. Então, assim: "Ah, eu tenho muito mais blusa do que calça". Essa é a proporção correta, tá? Porque o que acontece, qual que é o grande segredo? Uma calça, ela precisa ser multiplicável no mínimo 3 vezes dentro desse armário com 3 outras coisas. Se ela não for multiplicável com isso, ela não faz sentido para estar ali. Ela é uma peça que às vezes falta uma peça de conexão, falta alguma coisa para ela fazer sentido na sua vida, tá? E aí, o que que acontece? Se a gente pensar, o nosso armário, ele é como se fosse uma máquina. Então vamos pensar assim, ele é uma engrenagem. Então, ele precisa encaixar perfeitamente as peças, para que ela te renda os looks que você precisa no tempo que você precisa. Então é a questão de se vestir rápido com o que você tem, se sentindo bem, se sentindo segura e se sentindo linda. Pensa que é uma máquina, que é uma engrenagem que ele tá conectando tudo, tá? E por isso que aí a gente acaba se perdendo quando a gente vai comprar. Se a gente não tiver uma clareza desse guarda-roupa, do que precisa estar ali, do que tem ali, do que falta, se você tem uma facilidade em comprar muito mais parte de cima, muito mais parte de baixo, se você não tiver essa clareza, você vai começar
a comprar simplesmente pelo fato de gostar da peça. E aí isso vai te levar para uma cilada. E eu vou te contar um exemplo meu, porque às vezes pode ser uma coisa que você já vivencia, tá? Antes de eu me enveredar para esse mundo da consultoria, eu tinha o costume de comprar simplesmente pelo comprar. Então eu achava bonito, eu ia lá e comprava. E o resultado acabava sendo um armário sem conexão. Era um armário que eu comprava uma saia linda, mas que às vezes faltava o que eu podia usar com essa saia linda. Então eu tinha uma saia incrível, não tinha o casaco, eu não tinha o sapato, eu não tinha a blusa, e eu acabava que muitas vezes, como eu tinha uma certa facilidade em comprar parte de baixo, eu sempre me dei muito bem em comprar calça, comprar saia, mas comprar blusa, parte de cima, sempre foi uma dificuldade. Então, quando eu encontrava uma peça que eu gostava, eu ia lá e falava assim: opa, peraí, me vê todas as cores. Então eu acabava levando para casa toda a variedade possível daquela blusa que tinha naquela loja. Opa! Porque eu achava que assim ia resolver o meu problema. E no final das contas, quando eu me vestia, era um armário que eu sentia que eu estava sempre igual, que faltava alguma peça, eu tinha às vezes uma referência incrível. Então, assim, eu pesquisava como eu queria vestir aquilo. E aí eu achava uma referência incrível. Eu tinha às vezes até as peças parecidas, mas quando eu punha, eu falava assim: tá faltando alguma coisa, não ficou igual, parece que perdeu aquele encanto, aquele brilho daquela referência. Não sei dizer o que, não sei dizer o que, não sabia dizer o que que era, sabe? Então, isso era um problema que eu tinha. Eu comprava simplesmente pelo fato de gostar. E o resultado eram peças desconexas e perdidas naquele armário, tá? E aí, a questão também de eu gostar muito mais de comprar a parte de baixo, de ser uma coisa que eu tinha muito mais facilidade, eu acabava criando uma desproporção com a parte de cima. Então, eu tinha muito mais calças, muito mais saias, poucas blusas. No final das contas, eu sempre combinava do mesmo jeito. Aí eu me sentia repetitiva, me sentia cansada dos meus looks, demorava um tempão para me vestir, eu parava em frente àquele armário e ficava horas, e saía com a sensação de frustração, que era muito ruim. E outro problema era a questão da falta de conexão, de nada combinar com nada. Então, quando você compra simplesmente pelo fato de gostar, esse armário acaba trazendo como se fosse muitas facetas. Então, aquele estilo, quem era Lari, como eu gostaria de ser vista, eu acabava me perdendo simplesmente porque eu tinha visto uma blusa bonita na Zara, na Renner. E a Dani falou uma coisa no Instagram que é muito verdade. Ficava uma peça parada no armário. Às vezes era uma saia maravilhosa, um casaco maravilhoso, e eu não usava. Deixava lá parada porque eu não conseguia combinar, faltava conexão para aquilo. A Jaque contou assim que sempre compra mais parte de cima. Parece que nunca tem roupa. É isso, Jaque, que eu sentia. Isso é uma falha na nossa relação com o armário. Então a gente precisa parar, reorganizar isso, entender o que tá ali, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje, tá? Para a gente melhorar isso, a gente precisa de consciência do que tá nesse armário, para que a gente consiga ter uma boa relação com ele e aí sim comprar certo. Quando eu falo da gente comprar sempre uma parte, ou parte de cima ou parte de baixo, se era o meu oposto, é mais ou menos um modelo de repetição, uma zona de conforto. Então, a gente sabe comprar aquele tipo de peça. Aí você vai lá e repete toda vez aquele mesmo modelo. É isso. A Priscila falou que tem uma infinidade de peça única. Peça única, gente, tem um pano de fundo muito de praticidade, tá? Porque você põe, não dá trabalho, você não precisa pensar, não precisa ficar combinando, então é uma coisa muito mais fácil nesse sentido. Mas em compensação, também não tem muito o que você fazer com ela. Você acaba ficando no macacão ou no vestido e no máximo você põe um casaco em cima, um tricô, ou às vezes uma blusa, uma camiseta amarradinha. É fácil, mas você tá sempre igual, tá? E a Bru falou assim: só de calça jeans e parte de cima. É isso. Calça jeans é isso. Calça jeans é zona de conforto, tá? Para muita gente. Enquanto a gente não tiver consciência disso, a gente continua repetindo o mesmo modelo, tá, gente? Gente, vão me ajudando aqui nessa live, é para vocês me contribuindo, me contando que a gente vai construindo isso juntas, é para ser um bate-papo.
para que vocês se sintam mais empoderadas com o armário de vocês, para que vocês se sintam mais realizada com ele, entendam onde vocês estão falhando, talvez, nessa relação e onde pode ser melhor. Então, hoje a ideia é trazer consciência sobre essa relação e tentar já construir uma forma diferente de se relacionar com ele, para que vocês sejam protagonistas deles e se vistam todo dia em 5 minutos, se sintam lindas e seguras para qualquer ambiente que vocês frequentarem, tá? Que seja do trabalho ao lazer, que seja no parquinho com as crianças, tá? E vamos lá, ó, vamos ao ponto que eu quero que vocês sempre levem com você, tá? Comprar não é problema, tá, gente? Não tem problema a gente sair comprando, desde que caiba no nosso orçamento, seja o que a gente gosta. Ter um armário cheio, muito menos ainda, tá? Desde que ele caiba no seu espaço físico. Então, assim, que você consiga mexer os cabides ali, que você consiga se achar nesse armário. Porque se a gente não se acha nesse armário, não adianta nada aquele armário cheio, vai ficar uma confusão visual e você não vai conseguir se vestir, tá? É a sensação que a Jaque tem. Esse armário cheio, muitas vezes, ele traz a sensação que a gente tá igual todo dia, porque no final das contas, você vai repetindo sempre aquela peça que tá no topo da pilha, ou que lavou toda semana. E aí acaba aquela coisa que você fala assim: nossa, eu tô cansada das minhas roupas, eu não aguento mais usar a mesma coisa, todo dia eu tô igual. E às vezes só mudar uma coisinha ou outra já vai fazer diferença, tá? E a Dani falou uma coisa que é muito verdade. O nosso momento de vida também influencia muito nesse armário, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que levar em conta, é o nosso estilo de vida. Dani morava aqui em São Paulo. E aí, ela tinha uma vida super agitada, correria de um lado para o outro. Dani mudou para o interior, para morar numa casa gostosa, tranquila, para ter uma vida muito mais leve. Hoje faz sentido toda aquela montação que ela tinha aqui em São Paulo, das roupas todas montadas, de muito acessório. Não, porque ela quer mais tranquilidade. Então, essa roupa também foi acompanhando ela com praticidade e conforto. O nosso armário tem que ter isso pra gente, tá? O nosso armário ele vai acompanhar os momentos da nossa vida. E a gente sempre transiciona quando o assunto é estilo, quando o assunto é se vestir. Só que quando a gente vai se conhecendo e entendendo o que é importante pra gente, a gente sabe passar por essas transições. Então, mudei de cidade e não consigo mais vestir o que eu tenho. Opa, mas eu sei o que eu gosto. Então, você consegue ir movimentando e transformando aquele armário para te acompanhar naquele novo momento. Um outro exemplo. Eu tive um neném, e eu passei por isso, tá, gente? E me perdi pós-maternidade. Isso acontece demais. A gente passa a se olhar de outra forma. E esse armário tem que acompanhar a gente também. Então, é um processo. Mas quando você se conhece, quando você entende o que tá ali, por que tá ali, qual a função que aquela roupa tem, se ela te representa, se você se sente segura, se ela te cai bem ou não, você consegue transicionar muito mais fácil por esses momentos de mudança da nossa vida, tá? E voltando ao nosso ponto que comprar não é um problema, tá? E ter o armário cheio muito menos ainda. Então eu vou contar um pouquinho para vocês de 2 exemplos que eu tenho que são bem marcantes da minha história de consultoria, tá? Eu tenho uma cliente muito querida que tá comigo até hoje, e ela é uma mulher de um armário lotado. Pense um armário grande, mas ela tem espaço, tá, gente? Ela tem muitas opções de tudo. E ela é uma mulher que, quando a gente começou a consultoria, que já faz um bom tempo, ela queria ver mais possibilidades daquele armário. Então, ela sabia que ela tinha roupas muito boas, que traziam o que ela gostava, mas ela se achava repetitiva. Então, ela queria ver outra ótica, ela queria entender mais dela, ela queria se conhecer mais. E aí, nesse processo, a gente foi entendendo o que era importante para ela. Então, assim, ela gosta de ter muito e tá tudo bem, não tem nada de errado. Mas qual que era o grande pano de fundo dessa história? Ela é fiel a uma marca e ela adora essa marca e ela é daquelas mulheres que tem aquela vendedora que sempre vende para você. Então ela já sabe, chegou tal coisa, vou te mandar uma malinha. Chegou tal coisa, essa peça é a sua cara, vou mandar para você. E o que acontecia? Ela tinha um costume de comprar um tipo de calça, que era uma calça
como se fosse uma reta de seda, e essa marca, toda a coleção acabava atualizando essa calça. Então mudava a estampa para uma onça, a estampa para um azulejado, a estampa para um geométrico, a estampa para um floral. E como aquela vendedora sabia que ela gostava, aquela vendedora toda a coleção ia lá e mandava para ela. Então era como se fosse uma venda garantida, sabe? Aquela peça chegava lá e ela falava assim: "Ah, fulana gosta, fulana chegou essa daqui que você gosta". E no final das contas, ela foi construindo ao longo dos anos um armário de roupas parecidas, porque essa vendedora entendia que essa roupa era uma venda garantida, porque realmente fazia sentido para ela, mas ela não precisava ter uma atualizada toda a coleção. Ela precisava ter uma, duas, três, no máximo, que já faria sentido, né? Então, o que aconteceu? Depois que a gente começou a entender e ter mais consciência desse armário, a gente começou a perceber o modelo de repetição dela. Que o que ela gostava, ela acabava repetindo muito por ajuda dessa pessoa que estava vendendo para ela, né? Pela marca que ela consumia e por aí em diante. Com o tempo, a gente foi descobrindo as vertentes que ela gostava, como ela gostaria de ser vista. Ela vem de um ambiente formal e ela gosta de coisas diferentes, então por muito tempo ela vestia uma caixinha, porque esse ambiente formal acabava exigindo mais dela. E depois ela foi entendendo que não, que ela podia ser uma mulher onde ela podia usar mais, mesmo dentro desse ambiente formal. Claro que com muita parcimônia, né? Porque a gente fala muito de adequação, mas ela conseguia trazer algumas coisas diferentes. E aí ela foi se permitindo comprar coisas diferentes. Hoje ela não compra mais esse tipo de calça. Hoje ela tem pantalona pantacur, ela tem a parachute que é diferente, ela tem a bag, ela tem todo tipo de calça, porque para ela faz sentido esse armário bem diversificado. Ela é uma mulher que gosta de coisas diferentes. Ela é uma mulher que gosta de estar extremamente atualizada quando a gente fala de tendências e tendências que fazem sentido para a vida dela, tá? E esse armário funciona para ela, porque ele funciona para o espaço físico que ela tem, funciona para o estilo dela, para o estilo de vida e para o momento que ela está vivendo. Agora, eu quero que a gente pense no oposto, tá? Então, ela é como se fosse assim: vamos pensar do 8 para o 80. Ela é 80. Agora a gente tem o 8. Ter um armário pequeno funciona? Funciona. Eu tive uma cliente muito querida que ela morou muitos anos fora e ela voltou para o Brasil, ela mora na França, e quando a gente mora fora do país, normalmente, em geral, a gente tem espaços muito compactos, né? Então ela precisava ser compacta e ela aprendeu a viver com pouco. Ela tinha, se eu me recordo, eram 4 calças jeans, 2 casacos, 2 echarpes, umas 4 calças jeans não, eram 4 calças, tá, gente? Tinha, eu acho que umas 10 blusas, era isso, 2 sapatos, que era uma bota e um tênis, e eu acho que era isso, assim, não tinha muita coisa além. Resumindo, o armário dela era extremamente pequeno, era menor que um armário cápsula, tá? Vocês sabem o que é um armário cápsula? Um armário cápsula é um armário que ele tem 33 peças. Ele pode ser um pouquinho maior? Pode, ele pode ser calibrado, tá? Mas a teoria do armário cápsula é um armário com 33 peças combináveis entre si, e nessas 33 a gente conta acessórios, sapato, bolsa, a gente conta tudo, é como se englobasse tudo. Isso é muito comum da gente ver na Europa, que eles têm estações muito pré-determinadas, então o verão deles é uma coisa, o inverno é outra. Então o que eles fazem? Eles pegam esse armário cápsula, guarda, pega o outro armário. Então, essas peças são super combináveis entre si e essas 33 peças rendem muitos looks, tá, gente? Então ela tinha menos que um armário cápsula. Um armário cápsula já é um armário super reduzido na vida, tá? Menos que isso é menor ainda. O que aconteceu? Ela voltou para o Brasil para morar aqui. Ela morou muitos anos fora e ela falou: não, agora eu tô voltando para a vida aqui no Brasil. E aí, quando ela chegou aqui, ela me contratou para eu montar looks com ela, porque ela estava perdida. Ela falou: eu não sei o que vestir aqui. E aí eu olhei para esse armário dela e eu falei assim: então vamos lá, vamos sentar e conversar aqui. Não tem nenhum problema a gente ter um armário pequeno. Um armário pequeno é muito bom, porque você sabe o que está ali, você multiplica e você entende o que falta, o que você. E por aí vai. Você tem muito mais clareza, tá? Essa é a verdade. Mas o seu armário ele tá inadequado para um país tropical. Para que eu preciso desse casaco pesado? Para que eu preciso de bota e tênis? Eu posso ter um tênis e uma sandália e talvez uma bota um pouco mais verão. Ela tinha era uma galocha, tá? Galocha é linda, mas ela era zero criativa, tá, gente? Essa é a verdade. E aí,
O que que acontece? A gente teve que olhar para esse armário e comprar coisas novas para adequar para a vida dela aqui. Então, ó, eu esqueci de um comentário aqui, depois eu falo aqui, espera aí. E aí, esse armário teve que ser repaginado, mas a gente continuou com as poucas peças, então não tem certo ou errado ter pouco ou ter muito, tá, gente? A Dri falou aqui no chat do YouTube que hoje os saltos dela não fazem mais sentido desde a pandemia. É verdade, a gente não usa mais, né, Dri? São saltos maravilhosos, mas eles têm zero conexão com ela hoje. Fizeram parte dela? Fizeram, mas ela passou por uma transição, ela foi se reconhecendo e ela foi entendendo o que era importante para ela, tá? E aí, por que eu te falo tudo isso? Por que eu te conto da história de um armário cheio, de um armário vazio, que não tem certo ou errado, que não tem erro em comprar ou não comprar, tem erro em a gente não se sentir bem com esse armário, tá? A gente não se sentir bonita, tá? Sabe aquela sensação boa? Visualiza comigo, ó. A gente vai sair, ou a gente vai encontrar alguém, ou a gente vai encontrar um cliente, ou a gente vai passear, e você tem alguém te esperando na sala, sentadinho ou sentadinha, e você precisa se vestir rápido, mas você quer se vestir linda, você quer se vestir segura. E aí você passa lá a mão no armário, você dedilha aqueles seus cabides e você fala assim: "É essa que eu vou hoje, eu vou com essa calça". E aí você pega ela e ela te veste perfeitamente. Ela é aquela calça que encaixa na sua cintura, que o comprimento tá na medida, que o bumbum não tá te apertando, que o zíper fechou direitinho, que você fala assim: "Nossa, que delícia". Sabe que sensação boa? Ela é isso, tá? E aí você vai lá e fala assim: "Tá, agora eu preciso escolher minha blusa". Então você já sabe como ela veste, aí você vai lá, mexe no seu armário de blusas e fala assim: "Eu vou com essa". Aí você coloca, ajeita, põe um pouquinho pra dentro na cintura, pega o seu brinco, põe seu sapato e encontra aquela pessoa que tá te esperando na sala. Não é uma sensação boa você se vestir rápido, passar no espelho e falar assim: "Tô me sentindo bonita, tô me sentindo pronta"? É isso, quando a gente tem uma boa relação com o nosso armário, a gente consegue fazer isso, a gente consegue se vestir em 5 minutos para qualquer ocasião, se sentir segura, se sentir linda, tá? E aí, gente, o que que acontece se vocês não conhecerem o armário de vocês, tá? A gente vai ter uma sensação, a gente vai se frustrar, é isso. Que nem a Jaque falou: "Ah, eu me sinto todo dia igual". Tem dia que tá tudo bem, que você fala: "Ah, ok", mas tem dia que você olha pra isso e você fala assim: "Putz, não quero isso pra mim, não quero me sentir igual todos os dias. Tô de saco cheio do meu armário, tô cansada das minhas roupas". E o que eu falei no outro vídeo é verdade, tá, gente? No vídeo que eu postei. Quando a gente cansa das nossas roupas, normalmente é quando a gente não pode gastar, tá? Então é tipo Lady Murphy. Mas a gente tem que pensar nisso, que assim, essa frustração de não saber o que vestir, de não se sentir segura, normalmente vem forte. E às vezes a gente fica horas em frente ao armário, às vezes 1 hora, às vezes 40 minutos, se veste, mas ainda não se sente segura, sai do quarto, tá aquela cama cheia de roupa bagunçada, você ainda vai ter que voltar e arrumar isso. Então, isso é a consequência de você não ter uma boa relação com o seu armário, de você não saber quem você é, o seu estilo e que você gosta. A Bru comentou assim: "Essa sou eu com o meu guarda-roupa". É uma sensação muito ruim, é uma sensação que bate um desespero, porque você fala assim: "Gente, eu só preciso me vestir, é uma coisa simples, mas eu não consigo". E então, a gente parar e reorganizar isso para se sentir segura, com o cliente, trabalhando, no lazer, com a família, em qualquer ambiente que você quiser, que seja tomar um café com a sua amiga, que eu adoro, gente, tomar um café. Dani sabe, Dani é minha amiga, adoro tomar um cafezinho. Ou que seja você indo numa reunião de trabalho e por aí em diante, é a gente se sentir segura para qualquer momento, tá? E o que acontece? O principal ponto que faz a gente não ter essa segurança é que muitas vezes esses armários, as peças não se conversam entre si. Então, às vezes a gente tem uma saia maravilhosa, um casaco maravilhoso, uma blusa maravilhosa, mas quando você põe, você fala assim: "Putz, com que eu vou usar isso daqui?". Eu não tenho blusa para isso, eu não tenho a combinação para isso, tá.
Isso acontece muito. Esse é o é a como que eu posso dizer assim? É o erro que eu mais vejo que vocês cometem quando eu entro no armário de vocês. Vocês compram uma peça simplesmente pensando nela, tá? E quando a gente compra algo, a gente tem que pensar na conexão que ele tem. "Ah, eu não consigo lembrar meu armário inteiro", não tem problema, lembra as principais peças, lembra as principais proporções que você tem, no sentido: "Ah, eu tenho blusas coloridas, eu tenho mais camisetas", e tenta construir looks na sua cabeça para te ajudar a travar. A Priscila falou de uma calça metalizada que ela comprou, eu lembro muito bem dessa calça, era uma calça linda, mas não tinha nada a ver com ela, tá. Nada, nada, era uma calça maravilhosa, de couro metalizada, que ficou parada neste armário por muito tempo. Porque ela comprou sem pensar se tinha a ver com ela, se ela tinha peça para usar. E aí o negócio foi um dinheiro extremamente mal gasto, porque é isso, quando a gente compra sem estratégia, a gente gasta muito mais do que a gente deveria, porque às vezes a gente tem aquela sensação assim: "Ah, tá barato". Adri, manda para mim. Às vezes a gente tem a sensação assim: "Ah, aquela calça estava", aquela calça vai, "aquela peça estava barato, aquela peça eu achei bonita", e aí você leva para sua vida, só que no final das contas aquela peça que ficou parada ali, é um dinheiro mal gasto, ela passou a custar muito mais, porque você não usou no final das contas, tá. Então, às vezes, mais vale comprar uma coisa que você ama e ser uma, do que ser 15 que você não ama, tá, no final das contas. E sempre que vocês comprarem, vocês têm que pensar o que tá nesse armário, tá. Ah, vou combinar com o quê? Mesmo que você pense meio que por cima, mas tenta construir 3 looks na sua cabeça. "Putz, eu vou comprar essa blusa, eu vou usar com aquela calça, com aquela saia, com aqueles shorts. Ou eu vou comprar essa blusa e vou usar com aquele sapato, com aquele cinto". Não tem problema, mas tenta construir conexão. Isso já vai te ajudar a não levar uma peça isolada nessa peça, nesse para esse armário, tá? Essa é a grande verdade. E aí eu sei que você está se perguntando assim: "Mas Lari, como que eu posso começar isso? O que é que eu faço para transformar essa relação com o meu armário?" Tem um caminho? Claro que tem um caminho. Primeira coisa, que é o mais importante, tá? Vocês precisam se conhecer, vocês precisam entender quem vocês são, o que vocês gostam, o que que é prioridade no estilo de vocês, para aí sim construir um armário que faça sentido e que abarque esses desejos, essa personalidade, essa rotina, esse estilo de vida, tá? Depois disso, entendemos o que a gente que somos, quem queremos ser, a gente vai avaliar o que a gente tem nesse armário, tá? Então, espera aí, vamos lá. Que categorias eu tenho? Eu tenho muito mais parte de cima do que parte de baixo? Eu sinto que as minhas peças conversam, eu tenho muito acessório, eu tenho pouco. O que que eu tô sentindo falta desse armário, tá? Avaliei o que que a gente tem, a gente vai pensar se ele tá equilibrado para atender os momentos da sua vida. E o que seria? Trabalho, lazer, igreja, exercício físico, passeios de final de semana, então, vou ao parque com as crianças. Você precisa de uma roupa que possa te acompanhar ao parque, mas que te deixe ainda confortável, arrumadinha, que faça sentido para quem você quer ser e quem você é, né. Então tudo isso precisa estar equilibrado, tá. E aí, o que que acontece? Quando a gente pensa numa construção do armário, a gente tem 3 tipos de peça para a gente categorizar. A primeira peça são as peças chaves, que são aquelas peças que traduzem perfeitamente quem você é, o seu desejo. Então, assim, eu sou uma mulher muito confortável, adoro me movimentar. Eu tenho peças que trazem conforto, tá? Então, essa peça que tá ali, que te traz conforto, que te deixa à vontade, ela é uma peça chave para você. Aí a gente tem um segundo caminho, que são as peças mais statements, que são as peças mais diferentes, mais cereja do bolo, que para algumas pessoas vai ser super diferentona e que para algumas vai ser uma peça, uma um pouquinho mais colorida, que traga uma textura, ou que às vezes tem um botãozinho diferente. Mas essa peça, quando você vestir no look, ela já vai trazer um ar novo. É como se fosse o que trouxesse a pitada de bossa para o seu estilo, sabe? Daquele ar mais diferenciado para você, tá?
E a gente tem as famosas peças de conexão ou peças básicas, que são aquelas peças que você põe simplesmente para construir o look. Então, assim, eu coloquei essa saia com esse casaco. Opa, mas tô precisando de uma regata aqui embaixo, tô precisando de uma camiseta, tô precisando de uma blusa. É aquela peça que ela não vai chamar tanta atenção, mas que ela vai ser imprescindível para fazer conexão nessa história, tá, gente? Então, esses 3 tipos de peças, a primeira setorização é importante a gente fazer, até para entender se a gente está coberta nas 3 ou se falta. Não, eu tenho muita peça de conexão e muita peça-chave, mas eu tenho 0 peça statement, eu tenho 0 peça cereja do bolo. Opa, então para aí, vale você ir numa loja e começar a entender o que é diferente no teu gosto, o que tem conexão com quem você é, com o seu estilo de vida, com a sua história, com como você quer ser vista pelo outro, tá? E aí, gente, o que eu quero que vocês sempre pensem? Não tem receita de bolo, tá? Não tem lista que tem que ter. Não funciona isso para todo mundo. Não adianta eu virar para vocês e falar o que funciona no meu armário. Pode ser que não funcione no seu, que não funcione no da Dani, no da Bruna, no da Priscila, no da Jaque, no da Dri. Pode ser que ele não tenha conexão com vocês, com o que vocês têm. Então, assim, quando a gente fala do nosso estilo, dos nossos desejos, da nossa história, a gente fala de algo único, algo personalizado, tá? E esse armário, ele precisa ser personalizado para você também, ele precisa traduzir quem você é e quem você quer ser. A Bru falou assim: "Ai, nunca pensei assim, para mim ficar bonito no manequim, cabe no bolso, eu compro". Não, mas às vezes não vai fazer sentido para você, às vezes não é você. Então você vai comprar simplesmente o que é bonito, vai chegar em casa, depois você vai pôr e você vai me dizer assim: "Tá, espera aí, não era o que eu precisava nessa história". Então isso é ruim, sabe? Isso vai ser um dinheiro mal gasto no final das contas. A primeira coisa que você precisa parar e fazer é se conhecer, é entender o que você gosta, é entender o que faz sentido para você. Aí sim, quando você olhar na loja, na vitrine, no manequim, você vai dizer assim: "Opa, é lindo e merece para minha casa, merece o cabide", ou é lindo e não merece cabide, vai ficar aí para ser lindo na vida de outra pessoa. Você acaba aprendendo a fazer escolhas conscientes, escolhas estratégicas. Comprar exige estratégia, senão a gente sai gastando dinheiro a rodo, tá, gente? Essa é a verdade. Aí a Jaque falou assim: "Tem uma saia que comprei, usei uma vez só e já tem 5 anos". Menina, não, Jaque, bora multiplicar essa saia. Não, é muito tempo parado aí. E imagino que ela não seja ruim, não. É só porque você tá travada, o seu olhar tá travado com ela. Você precisa destravar, pensar onde que você encaixa ela. Ela é uma peça que te representa ou não? Ela é uma peça diferentona no seu armário. Se ela é uma peça diferentona, falta a peça de conexão? Falta o que combinar com ela? Ou não? O que você sente quando você olha para ela? Ela te veste bem? Porque assim, tem um ponto que às vezes as peças param no nosso armário não porque elas não nos representam, tá? Mas porque às vezes elas não vestem bem no nosso corpo. Então, às vezes não tem um encaixe tão bom, às vezes você sente repuxando, às vezes você fala assim: "Putz, tá faltando alguma coisa, precisa fazer algum ajuste". E o que acontece é que às vezes sim, a gente precisa fazer um ajuste na costureira. Ou às vezes a gente vai precisar desapegar, que nem Carol falou, Jaque, vale olhar essa saia assim, porque 5 anos numa saia parada é um pecado, ela precisa ser usada, tá? Se não for usada por você, que seja usada por outra pessoa. Ó, você já descobriu, você não tem a parte de cima para usar. Então a gente precisa de uma peça de conexão para ela, tá? Essa é a grande verdade. E aí, gente, vamos lá. Então a gente parou, entendeu dos nossos gostos, das nossas preferências, do nosso estilo, da nossa rotina. Isso é uma coisa que eu quero reforçar aqui o convite, dia 24/8, a gente vai falar sobre isso, porque eu quero que você aprenda a montar um look em 5 minutos para se sentir linda e segura todos os dias, tá? E amanhã a gente vai ter mais uma live que eu vou para você que fala assim: "Eu não consigo montar um look bonito". A gente vai resolver isso, tá? Me aguarde, logo eu conto o horário, a gente fecha tudo, mas eu espero vocês amanhã também. Mas o que eu quero, o que você já pode fazer para ir melhorando a relação com o seu guarda-roupa, tá? A gente pode fazer uma
limpeza nesse guarda-roupa. E essa limpeza eu indico que você faça no mínimo 2 vezes ao ano. Você pode fazer mais? Pode, mas costuma dar muito trabalho e normalmente a gente não tem tempo. Tempo é uma coisa muito preciosa na nossa vida, tá? Então, se você fizer 2 vezes no ano, já tá de bom tamanho. Essa limpeza vai te ajudar a ter clareza desse armário, a entender o que falta, a entender se é isso. Eu tenho a peça linda da Jaque, mas eu não tenho uma peça para combinar. Então, peraí, o que eu faço nessa história? Ou eu tenho muitas peças diferentonas, muitas peças cerejas do bolo, tenho muitas peças statement, ou tenho muitas peças chaves, que é como se fosse o básico do meu estilo. Eu me sinto segura, mas falta alguma coisa ali. Então, isso vai começar a te trazer clareza, tirar, sabe aquela névoa, aquela neblina que você tem em relação ao seu armário? Ela vai embora porque você já tá começando a clarear tudo isso aí, tá? E aí eu quero te propor que você faça uma separação, tá? Você vai separar o seu armário entre peças que você ama e usa, ama e não usa, e não usa. E eu vou te explicar como que funciona, tá? O ama e usa, normalmente, são as peças que a gente tem muita facilidade. Então, a gente já sabe combinar, a gente já sente linda. Normalmente, nessa pilha, a gente encontra as peças que estão mais velhinhas, mais machucadas, mais maltratadas, porque a gente usa muito, a gente gosta delas, então a gente costuma repetir ela bastante, tá? Aí tá tudo bem? Tá, mas eu quero que você olhe para essas peças com um olhar mais criterioso do que faz sentido tá lá porque ainda tá bom ou não, tá? Se tiver velhinho, bolinha, vamos cuidar. Se não der para cuidar, a gente tira. Lembra que isso é um zelo com a nossa imagem, é um cuidado com a gente, é um cuidado com o outro. Aí, as que você ama e não usa, normalmente são peças que você tem mais dificuldade, tá? Mas por que você pode ter dificuldade? Porque às vezes é uma peça diferente, você não sabe combinar ela ou não tem as peças para combinar com ela, ou às vezes é uma peça que ela tem algum problema de modelagem. Isso acontece muito, tá? Quando vocês põem no Ama e Usa, eu falo prova. Quando vocês provam, a gente vê o ombro totalmente fora do lugar, às vezes a cintura tá apertando muito, às vezes o comprimento precisa de um ajuste. Então, vale olhar para essa categoria com mais atenção, tá? Porque ali, ou ela precisa de um cuidado, de um detalhe para ficar melhor, ou ela precisa de uma peça para ser combinada com ela, tá? E aí, a última categoria, que é o que a gente não usa, como que funciona lá na prática? Não é que ela é ruim, é tipo a saia da Jaque. Ela não é ruim, ela é boa. Só que às vezes a gente só não sabe combinar ou não tem uma peça para usar com ela. Então, quando te falam assim, se você não usa mais de tanto tempo, tira desse armário porque não faz sentido. Mentira, não caia nessa, tá? Às vezes você só não usa porque você não sabe combinar ela. Então é parar e ser bem criterioso nessa análise, tá? Para entender se sim, falta a peça de conexão. Não, não falta, eu tenho que combinar com ela. Ela me veste bem? Veste. Tá, peraí, eu realmente não gosto dela, eu não me sinto bonita nela. Aí tudo bem, aí você pode mandar embora, porque aí você tira ela consciente, tá? Faz sentido, né? E aí, o que eu quero que vocês pensem e que levem em consideração? Esse processo, ele dá trabalho, não vou negar, tá? Mas ele vai trazer leveza, ele vai trazer renovação para esse armário, ele vai fazer com que vocês se sintam bem com o que tá ali. De nada adianta esse armário lotado se você não se vê nele, tá? Peraí, a Bru falou assim que fez. Peraí. Fez uma limpa no guarda-roupa antes dessa dica, que ela devia ter esperado a live, certeza, porque você deve ter tirado coisa que você não devia tirar. E a Carol falou que porque eu engordou e não tá mais caindo bem. Vou contar uma coisa, quando o nosso corpo muda, gente, a melhor coisa, ou se você não quer desapegar, porque o ideal é tirar, tá? A roupa que não serve a gente tira, esconde, deixa ela bem longe de você, põe lá em cima no maleiro, põe em outro lugar, porque o que acontece? Se você olha todo dia para aquela roupa que não te serve, vai dar um desânimo, porque você vai dizer, gente, eu não consigo chegar nesse corpo que eu tinha. E todo mundo engorda e emagrece, faz parte, é muito difícil quando a gente tem um corpo padronizado o tempo inteiro, tá? Então, a gente tem que tirar da nossa visão. A primeira coisa, se você não topa tirar desse armário, tira lá da sua visão, esconde lá no maleiro, lá em cima, e não fica olhando para isso, tá, Carol? Não vale. Nesse momento que seu corpo mudou, eu te indico, minhas
calças não estão servindo. Vai no shopping, compra uma calça que te caia muito bem e use ela. Você se sentir bonita nas suas roupas vai fazer com que você, se emagrecer for um desejo, você se sinta motivada para emagrecer, tá? Essa é a grande verdade. Se você, quando engorda, ficar com aquelas roupas apertadas, você vai se sentir tão mal com aquilo que emagrecer você não vai ser uma coisa fluida e gostosa, vai ser uma coisa dolorida, tá? A Isa falou uma coisa aqui: como lidar com o excesso de terceira peça? Mudei para essa cidade que é uma sauna e tá tudo parado. Isa, você mora no calorão? É mais difícil a gente pôr terceira peça. O que você pode ver é a composição das peças. Então, vale a gente pensar nos tecidos, nas fibras, porque vão ter algumas que vão te aquecer menos, tá? Se a gente falar de fibras mais naturais, linho, algodão, tudo isso vai ser mais fresquinho. Claro que num calor de 40 graus, nada é fresquinho, tá, gente? Mas já é mais fresco do que se você se enfiar num poliéster. Outra coisa que você pode levar em consideração são as fibras artificiais. Então, a gente vai falar da viscose, que é fresquinha, do modal, tudo isso é geladinho. Então, faz a gente ter uma sensação de um corpo mais fresquinho, tá? Aí, peraí. Ó, a Jaque falou que também tinha roupa que não servia. Jaque, não sofra com isso aí não, tá? Tira ou esconde, mas tira da visão isso. Gente, por que eu trouxe esse assunto hoje, tá? Por que eu falei tanto do nosso armário, da gente fazer as pazes com ele, da gente entender o que tá ali? Porque a consequência disso é você se vestir em 5 minutos, é você ter uma boa relação com ele, é você se sentir linda e segura. Então eu quero que você leve isso para você, que vocês façam esse exercício, que vocês me contem, pode mandar mensagem, pode me contar como foi, já que me conta depois dessa saia, tá? Eu quero saber como foi. É um processo que ele pode ser dolorido no começo, mas os frutos que a gente colhe dele são muito bons, tá? A gente consegue se vestir com muito mais facilidade. Gente, obrigada quem ficou aqui comigo. Foi um prazer ter vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vão me contando. Espero que vocês apliquem, espero que vocês consigam mudar a relação com o armário. O nosso armário é o coração do nosso estilo, ele é super importante pra gente. Então, a gente ter uma boa relação com ele faz com que a gente se sinta bonita todos os dias, com que a gente se sinta pronta para qualquer ocasião, tá? É isso, foi um prazer. Obrigada.